Graça e paz, boa noite. Estamos em mais uma aula, da nossa Escola de Fundamentos. Estamos falando sobre batalha espiritual. Na verdade, hoje nós vamos encerrar. Claro que nós não fomos tão profundos, nós falamos algumas coisas, alguns fundamentos, Não fomos tão profundos, mas eu creio em Deus que você tendo essa base, você vai pelo menos ter um entendimento que existe uma batalha espiritual. Então, antes de nós entrarmos na aula, eu quero avisar você que é aluno da Escola de Fundamentos. Então, assim que terminar essa aula, haverá o link lá no grupo, Você é aluno, então você está inserido dentro do grupo. Então, vai ser colocado lá o link. Então, você deve colocar a presença que você assistiu à aula de batalha espiritual. E se você também entrou naquelas pessoas que estão decorando alguns versículos, então assim que terminar essa aula aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, não sei por onde você está assistindo, você deve entrar no link do Zoom para que você possa então lá falar o seu versículo decorado com a pastora Maria Luísa. Então não esqueça. Coloque a sua presença no curso, nessa aula da Escola de Fundamentos, e depois você entre no link do Zoom para que você possa falar o seu versículo decorado. Amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito de estratégias, ou seja, contra-estratégias contra as ações do mal, contra as ações de Satanás. Amém? Então, eu quero falar de coisas específicas, para nós derrotarmos essas hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestes. Amém? Então, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo que nós iremos ter falando da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê graça, o Senhor me dê graça, me dê autoridade, unção, e que eu possa estar, Senhor, aqui sendo a Tua boca. Espírito Santo, traz a mente e traz aquilo que está no coração do Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós vamos falar a respeito de contra-estratégias espirituais, ou seja, nós vamos falar de estratégias para nós lutarmos contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes. Então, algumas estratégias, queridos, dentro da palavra do Senhor, eu quero trazer para nós nesta noite. Então, vamos começar. Se você puder, seria importante você anotasse, Está aí na sua tela, mas é importante você ter isso. Esse curso vai ficar gravado, vai estar na nossa página aí do YouTube, É assim que se fala. Eu estou olhando aqui no canal, os especialistas, Henrique e Wesley. Então, esse estudo, essas aulas vão ficar gravadas no canal. Então, você pode voltar outras vezes. Mas é bom você anotar, porque esse exercício de anotar também faz com que você guarde. Então, eu quero começar. Como que você pode... Quais são as armas que eu posso estar indo contra... contra essas hostes espirituais? Como que eu posso lutar? O que eu posso usar, já que são coisas espirituais, já que são coisas invisíveis? Lembra? É uma batalha invisível. Existe a batalha no natural, mas a maior batalha é no invisível. Semana passada nós falamos a respeito da mente, que são coisas que acontecem que nós não vemos. Você não vê a seta vindo para cima de você com o nome, São coisas invisíveis. Então, nós primeiro precisamos entender, reconhecer que Satanás é um imitador. Talvez você não entenda, como assim eu vou reconhecer, eu tenho que reconhecer que Satanás é um imitador? Muitas vezes nós achamos que não. E nós vamos ver o porquê que nós temos que reconhecer que ele é imitador, porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós achamos que não é Satanás. Porque nós esquecemos que ele imita as coisas. Ele é um imitador, ele não cria nada. Ele imita todas as coisas que já foram criadas. Então, nesse estudo dessa lição,
até este ponto deve estar claro que Satanás é um imitador. Então você precisa entender, nós estamos chegando no final desse estudo, e você precisa entender que Satanás é um imitador. Imitação significa copiar ou imitar algo. Primeiramente, para a derrota às hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, é reconhecer que Satanás imita cada parte da estrutura religiosa de Deus. Queridos, assim como existe uma estrutura espiritual dos céus, existe uma estrutura espiritual da maldade. E o que é mais importante que você entenda, ele imita. Então, por isso, muitas vezes você fica pensando, nossa, você olha para alguma coisa, queridos, e quer ver uma coisa muito forte. São as questões do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo. Nós temos uma tendência a ver algumas coisas e falar, nossa, mas isso parece coisa do diabo. Nossa, isso parece coisa, antigamente, né? Os antigos diziam, isso parece coisa do saravá. Não é? Não, isso não é de Deus. Queridos, e sempre nós achamos que é do diabo. E nós esquecemos, por isso que eu estou dizendo para vocês, você precisa reconhecer que Satanás é imitador. Sempre a gente acha que é do diabo. O diabo não tem poder, ele não cria nada, ele imita. Por que nós não podemos entender que é o diabo que está imitando as coisas de Deus? Mas nós entendemos que aquilo é do diabo. Então você precisa reconhecer que o diabo é imitador. A palavra do Senhor disse que ele poderia até se transformar em anjo de luz para imitar, para enganar. A imitação é uma característica, é um atributo de Satanás. Ele é um excelente imitador. Então você precisa entender que nessa batalha, você precisa reconhecer que o diabo é imitador, ou seja, então você sabe que o diabo, ele vai imitar, ele vai copiar uma coisa, uma estrutura muito parecida com as coisas de Deus. Ele vai imitar a estrutura religiosa de Deus. Por isso que muitas vezes você precisa parar e entender, opa, por que eu estou dizendo que é Satanás? Ele está imitando. Então eu não posso atribuir que aquela manifestação é do diabo. Mas eu preciso entender que Satanás imita. E ele tem essa ação para imitar, para parecer que é Deus. Por isso que nós precisamos ser vigilantes. E nós precisamos reconhecer que o diabo é um imitador. E como que eu vou reconhecer isso? Né? Como que eu sei que é uma imitação? Então, existem alguns meios. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro meio. Usar o discernimento. Há um dom especial do Espírito Santo chamado discernimento de espíritos. É uma habilidade dada por Deus para discernir imediatamente o espírito de outra pessoa e saber se ele é bom ou maligno. Então, queridos, esse discernimento de espíritos não é só espíritos malignos, é o espírito da pessoa também. Queridos, nós precisamos, nesses últimos tempos da Igreja do Senhor, pedir discernimento de espírito. Por quê, queridos? Porque quando você tem o discernimento de espírito, você vai orar e você vai saber se aquilo que está atuando na pessoa é o espírito dela, que está misturado com a alma. Então, nós aprendemos na aula anterior que existe uma batalha na mente. Então, uma vez que uma mente foi contaminada, a sua alma e o seu espírito vai se mover conforme aquele pensamento. Então, quando você vai ver uma manifestação, você vê uma ação, você vai orar por alguém e aí de repente vai ver uma coisa, você vai saber, opa, isso é espírito humano. Não, isso é espírito maligno. Então eu preciso pedir ao Senhor esse dom de discernimento de espírito, porque isso vai fazer com que a minha batalha, que a minha atuação da batalha espiritual seja proveitosa, seja bênção. Então, se você tem esse dom espiritual, use-o.
ao tratar com as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, quando você vai atuar, quando você vai ser um soldado combatente, você precisa, Senhor, Espírito Santo, me traz discernimento. Eu quero saber, isso é uma imitação? É o diabo que está imitando? Porque você sabe que o diabo, a única coisa que o diabo tem autoria é exatamente aquilo que a palavra do Senhor diz, que ele é o pai da mentira. É a única coisa que o diabo fez, que o diabo tem, que está o seu nome, está impresso o seu nome, a mentira. Então, queridos, lembra que em uma das nossas aulas, não sei se foi a primeira ou a segunda, eu disse que nós temos um procedimento como comunidade cristã de plenitude, que nós não entrevistamos o diabo. Nós não demos crédito. Queridos, por muito tempo o diabo falou nas igrejas. Se dava a oportunidade para o diabo. Ele coloca lá, o que você quer fazer com essa vida? A Bíblia já diz. A Bíblia já identifica o que o diabo veio fazer na vida da pessoa. A Bíblia já identifica que o diabo é mentiroso. Aí as pessoas dizem, não, mas pelo poder de Deus o diabo vai falar a verdade. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Queridos, o diabo não vai falar a verdade. Claro que Deus tem o poder, mas quem nos traz, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. O diabo não tem o Espírito Santo. Então, Deus já determinou, já disse que o diabo é o pai da mentira. Então, nós não podemos ouvir o diabo. Por isso que nós precisamos ter o discernimento do Espírito, porque às vezes nós ficamos ouvindo o diabo, e o diabo é mentiroso, é imitador. Aí então a gente denomina tal coisa acontecendo, tal manifestação, isso é do diabo. Esquecemos que ele é um imitador. Nós precisamos do discernimento de espírito, porque aí nós vamos identificar se aquilo é o espírito da pessoa, se é o espírito maligno ou se é o espírito de Deus. Então nessa batalha nós precisamos do discernimento de espíritos. Queridos, eu quero encorajar você, se você não tem esse dom, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso desse dom. Eu preciso receber esse discernimento de espírito. Eu preciso ter entendimento daquilo que é e daquilo que não é. Então, esta é uma arma poderosa contra as hostes espirituais. Contra essa ação, na batalha espiritual, nós precisamos do discernimento de espíritos. Então, nessa noite eu quero encorajar aqui, queridos, nós vamos dar alguns fundamentos para que você possa atuar nessa batalha espiritual. Então, uma das armas, discernimento de espírito. Comece a orar, porque aí você, quando você for orar, quando você vê qualquer tipo de manifestação, você vai saber, isso é de Deus, isso é do homem, isso é do Espírito Santo. Então, discernimento de espírito. Outra coisa que nós, continuando, porque a Bíblia, ela fala a respeito do discernimento e diz assim, se você tem esse dom, você deve exercitar, você deve se mover, você deve estar atuante, ajudando a igreja, né, e identificando as hostes espirituais, porque muitas vezes, como o diabo é imitador, às vezes nós olhamos para alguma coisa e nós achamos que é de Deus, mas é o diabo que está imitando. E nós precisamos ter esse discernimento. E muitas vezes é Deus que está atuando e nós estamos achando que é Satanás. Então, se você não tem esse dom, peça ao Senhor, porque Ele vai prover, porque Ele vai te dar. Mas continuando, Deus proverá outros métodos para detectá-los. Então, a Bíblia traz algumas características de espíritos sedutores. Então, eu não tenho dom de discernimento de espírito, mas se eu ler a palavra do Senhor, a Bíblia vai me dizer como é a ação desses espíritos, e eu vou conseguir identificar na outra pessoa. Por isso eu preciso ler a Bíblia. Então, olha aí, 2 Pedro 2, leia Judas, que você vai ver as características de um espírito sedutor, você vai ver que nós precisamos reconhecer. Então, não temos o dom, vamos pedir. Mas se ele ainda não se manifesta em nós, vamos ler a palavra, porque a palavra ela vai mostrar algumas características. Então, 2 Pedro é um exemplo, Judas é um exemplo.
Continuando, todos os crentes são chamados a provar os Espíritos. Isso está em 1 João 4:1. Vamos ler? Olha o que diz aí, 1 João 4:1. Olha o que diz aí. Amados, não acredite em todo espírito. E aqui não está falando em espírito letra minúscula. Mas ponha-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então a Bíblia está dizendo que nós podemos colocar à prova. Não é o profeta, não é quem está falando, mas é o Espírito que ele está. É debaixo de qual Espírito que ele está agindo? Ele está agindo debaixo do Espírito Santo? Ele está agindo debaixo do Espírito humano? Ou ele está agindo debaixo do espírito maligno? Como que eu vou provar isso? Como que eu vou testar? À luz da palavra. Primeira coisa, à luz da palavra. O que ele está dizendo? Queridos, não existe profecia que seja contrária à palavra de Deus. A profecia é apenas algo que é a palavra de Deus. Ela tem que confirmar aquilo que está na palavra de Deus. Não pode ter uma nova palavra. Ah, olha, o profeta diz que eu tenho que fazer isso. Eu vou confrontar na Bíblia. Mas a Bíblia não diz isso. Não, mas isso é algo novo, é algo fresco. Não, queridos. A profecia está sempre em conformidade com a palavra do Senhor. Então, como que eu vou provar esse Espírito? Como que eu vou testar esse Espírito? À luz da palavra. Então, eu preciso ver aquilo que foi falado para mim. Eu preciso colocar esse Espírito, se são de Deus, eles têm que passar pela prova. Então, eu ouço uma palavra, eu ouço alguma coisa, então eu tenho que eu tenho que consultar a palavra para ver isso, a palavra fala a respeito disso? Existe algum fundamento bíblico a respeito disso? Então, a Bíblia está dizendo, você precisa testar. Você precisa provar, não é o profeta, não é quem está falando, mas é aquilo que ele está falando. Debaixo de qual ação que ele está falando. Então, se eu não tenho dom, eu vou passar por esse crivo, né? Eu vou passar por debaixo desse fundamento. Precisa estar fundamentado na palavra. Tem que ser de acordo com o que a palavra diz. Não pode ser uma nova escritura. Nós já vemos isso. Nova escritura. É uma profecia, a profeta trouxe uma nova revelação, e aí a partir daquilo eu vou caminhar, a minha igreja é segundo aquilo. Não, queridos, tudo tem que passar pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor já tem tudo. Quando houver uma palavra, é apenas para confirmar aquilo que talvez a gente esqueceu, aquilo que a gente leu e não deu muito crédito. Continuando. Estuda a palavra de Deus. Então eu não tenho o dom de discernimento de espírito, mas se eu estudo a palavra do Senhor, o que vai acontecer? Além de conhecer as falsas doutrinas dos mestres de Satanás, apóstolos, profetas e ministros, lembra que a mesma estrutura que tem no reino de Deus é a mesma estrutura no reino de Satanás. Os principados, potestades, são as mesmas coisas. Então nós devemos de conhecer bem aquilo que ensina a palavra de Deus. Paulo disse isso a Timóteo. Procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que usa bem a palavra da verdade. Quantas pessoas ficam envergonhadas porque é perguntado alguma coisa, mas a pessoa não sabe o que a Bíblia diz. Ah, não sei. Aí diz. Quantas vezes nós escutamos, queridos? Como está escrito na Bíblia. Faça por onde que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia, querido. Mas a gente vê as pessoas dizendo que está escrito na Bíblia. Faça por onde que eu te ajudarei. Existia uma palavra que dizia que estava na Bíblia, que diz que até 2000 chega, de 2000 não passará. Eu tinha um professor, né, o apóstolo Géser Cardoso, ele diz assim, alô, não estava escrito isso na Bíblia, porque nós já estamos em 2021.
Mas existia uma crença que a Bíblia dizia que até 2000 chega, de 2000 não passará. Já estamos há 21 anos. Por que que isso acontecia? Porque não se conhecia a palavra. Então, queridos, nós agora, há pouco tempo atrás, nós vimos que existia uma profecia que dia 30, se não me engano, ia haver uma mortandade que não era para os crentes sair, pôr a cabeça para fora. Cadê? Onde está? Não aconteceu isso, queridos. Por quê? Quando eu conheço bem a palavra, eu não vou me envergonhar, eu não vou ter medo. Então a Bíblia diz isso. É um obreiro aprovado que usa bem a palavra da verdade. Queridos, nessa batalha espiritual nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Continuando, ao que Paulo foi um grande líder espiritual na igreja primitiva. Os crentes da cidade de Bereia comparavam todas as coisas que ele disse com a palavra escrita de Deus. Queridos, Paulo era um homem conhecedor da palavra. Mas mesmo assim, com todos os títulos de Paulo, os irmãos, os crentes de Bereia, tudo que Paulo falava, eles colocavam à prova. Queridos, você quer vencer nessa batalha, você precisa colocar à prova. Precisa passar pela palavra. Mas se você não conhece a palavra, como que vai acontecer? Entende? Você precisa conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, então, eu ouvi, eis que te digo. Tá, vamos ouvir. Não é para você julgar o profeta, também, é para você julgar a palavra. Ouvir. Aí você olha, mas não tem fundamento bíblico isso. Larga o seu marido, larga a sua mulher, sai da sua igreja. Mas o que a palavra diz? Queridos, por a prova. Os crentes de Bereia não estavam nem aí, era Paulo. Né? Era Paulo de Tarso, era o Paulinho de Tarso que tinha passado por uma conversão, uma transformação, um homem que estava dando sinais, frutos de verdadeira conversão, mas os crentes de Bereia não estavam preocupados que era o Paulinho de Tarso. Eles queriam saber, o que ele está pregando? É a palavra de Deus? Vamos ver. Olha o que diz aí o texto. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica, ainda bem que era o Paulinho de Tarso, mas poderia ser o Zezinho, o Joãozinho, enganador, que de Tessalônica ia passar. Talvez ia dizer lá, faça por onde que eu te ajudarei. Outro texto clássico que nós vemos, né? Que a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas a gente não fica tão... Não, mas tem... né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o que a gente faz? E vós vencereis. Não está escrito isso. É claro que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas ele está dizendo que ele venceu o mundo, e quando ele diz eu venci o mundo, é o sistema que nós temos aprendido, que está nas mãos de Satanás. É o operar de Satanás. Eu venci o mundo, é exatamente isso, porque lembra que nós estudamos que Satanás ofereceu um mundo para Jesus, mas Jesus disse não, então eu venci o mundo. E nós temos vencido o mundo todas as vezes? Não. Então, e vós vencereis? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas só Jesus venceu o mundo. Só Jesus venceu esse sistema mundano. Mas a gente não se contenta, a gente quer colocar e vós vencereis. Então veja, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Continuando, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Queridos. Então eu quero te incentivar para que você leia a palavra do Senhor para ver se é isso que eu coloquei, é isso mesmo, se eu não inventei historinha. Para evitar ser enganado pelas hostes espirituais da maldade, lembrando que o diabo é imitador, que o diabo é o pai da mentira, nas regiões celestes, examine tudo que se ensina à luz da palavra de Deus. Queridos, é muito bom, eu também assisto, eu vejo outras pregações na internet, mas eu tenho que ver, mas o que está dizendo é a palavra de Deus? O que está falando está baseado na palavra de Deus? Outro ponto,
rejeita tudo que não está na palavra. Queridos, nós precisamos ser radicais. O mundo é radical em muitas coisas. Quando a pessoa é corintiano, é são paulino, é palmeirense, ele é radical. O que acontece? Eu vejo pessoas que são tão radicais que nem fala o nome do time. Que não tem conversa. É só Palmeiras, é só São Paulo, é só Corinthians. Ou quando é um partido político. Não tem outra coisa, não se fala de outra coisa, só do partido. E nós precisamos ser radicais, nós precisamos rejeitar tudo que não está na palavra. Nós estamos sendo assolados por inúmeras coisas que não estão na palavra. Mas o que acontece? A gente quer ser politicamente correto. Queridos, a igreja do Senhor foi chamada para ser correta segundo o padrão da palavra. Então, lembre-se, o mundo jaz no maligno. Então você sempre vai ser incorreto por padrão mundano. Nós sempre seremos fora da curva para os padrões mundanos. Mas nós temos que rejeitar o que não está na palavra. Satanás estabelece muito de suas hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, mediante as chamadas revelações especiais de uma nova verdade. Queridos, vira e mexe aparece uma nova verdade. Algum tempo atrás, eu conheço, não precisa citar nomes, eu não estou aqui para falar de nenhuma pessoa, mas existe uma pessoa por aí que viu uma guardiã nos céus. Queridos, nós precisamos ter a palavra do Senhor, porque vira e mexe vai aparecer essas revelações. Continuando, as pessoas indicarão sonhos especiais, aparições de anjos, visões e outros eventos sobrenaturais. Mas Paulo advertiu, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Queridos, não existe um outro evangelho a não ser esse que está na palavra de Deus. E aqui diz ainda que você tem uma experiência sobrenatural. De vez em quando a gente escuta pessoas que vão no monte e traz graveto e traz tantas coisas. Eu conheci, eu vi, eu ouvi uma pessoa que foi no monte e trouxe um lençol que ela forrou. E aí, então, ela começou com uma prática, ela ajoelhava e orava. E aquele lençol se acendia. Sabe o que ela fez? Não foi mais para a igreja. Aí passou muito tempo, um pastor foi fazer uma visita a ela, um pastor de fora. Aí o seu pastor local disse assim, pastor, vamos comigo numa casa de uma irmã, porque tem uma irmã que não vem mais na igreja. E eu fiquei sabendo que ela não vem mais na igreja, porque ela diz que Deus está na casa dela, ela dobra o joelho, ela ora, então o lençol que ela levou no monte acende. Então, quem sabe você sendo diferente, ela vai na igreja. E fomos, eu estava com esse pastor, e quando nós chegamos lá, que nós começamos a orar, aquela mulher, crente, com aparência de crente, com cabelo de crente, com vestimenta de crente, manifestou um demônio nela. Sabe por quê, queridos? Porque um anjo de luz se manifestou para ela e trouxe um outro evangelho. Qual que é o outro evangelho? Você não precisa ir para a igreja. Mas a Bíblia diz que eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Então a Bíblia está dizendo, rejeita. Ainda que você teve uma visão sobrenatural e disse assim, olha, a partir de hoje você não precisa mais comer. Porque você vai ser sustentado, porque você vai... Queridos, vamos ver a luz da palavra. A palavra do Senhor diz que eu tenho que trabalhar, que é do suor do meu rosto que vai vir o meu sustento. Deus faz milagre, sim, mas muitas vezes nós vemos pessoas encostadas no nome de Jesus. É um outro evangelho. Não podemos. Rejeita todo ensinamento, doutrina, manifestação e revelação que não está em harmonia com a palavra de Deus.
Não aceite nenhuma chamada, profecia que não está em justa relação com a fé e que não suceda, que não venha da palavra do Senhor. Não aceite nenhuma revelação que te afaste de Deus e da verdade de sua palavra. Então existem esses textos aí. Olha o que diz nesses textos. Não podemos, temos que rejeitar. Provérbios 21:16 diz assim: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, repousará na congregação dos mortos. Isso é muito sério. Quem se desvia do entendimento, o entendimento aí é a palavra do Senhor, vai repousar na congregação dos mortos. Esses mortos são os mortos espirituais, que foram levados por qualquer vento de doutrina que a palavra do Senhor diz. Continuando, uma outra arma que nós podemos usar é aquela que é revelado pelo fruto espiritual. Pelo motivo que Satanás é um imitador, pelo motivo de Satanás imitar o poder de Deus mediante manifestações sobrenaturais de milagres, que eu quero dizer que o diabo opera milagres, opera maravilhas, opera sinais. Então, por causa disso, Deus tem provido um método especial de revelar os ministros. Há de revelar os ministros sobre a base do fruto espiritual. Então, o diabo ele faz os milagres, ele faz os seus prodígios, mas Deus também vai usar os seus filhos com coisas espirituais, com milagres, com prodígios também. Então veja que Jesus comparou os homens a árvores frutíferas e disse que se conheceria os reais pelos frutos e os imitadores também pelos seus frutos. Então olha o que diz, queridos, marque esse versículo na sua Bíblia, grife aí, deixa de vermelho, de amarelo, aquelas canetinhas que esqueci, marca texto, porque isso é muito importante, é o que está acontecendo. Essa é uma batalha que o diabo está travando e nós muitas vezes não percebemos. Olha o que diz a Bíblia: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Queridos, de vez em quando nós vemos nas mídias sociais frases de pessoas que são frutos, que não dão frutos bons. Mas as pessoas dizem, elas são boazinhas, mas é uma árvore contaminada, as suas raízes estão fundamentadas em um solo contaminado. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Satanás pode imitar os dons espirituais e o poder de Deus, porém não tem como imitar a vida santa que existe o fruto do Espírito Santo. Então, queridos, os dons o diabo pode imitar, mas o fruto do Espírito Santo não pode imitar. Por quê? Qual que é o fruto do Espírito? Amor. O diabo não consegue imitar amor, porque ele não tem amor. O diabo não consegue imitar a paz, não tem como termos paz. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento. Então, quando nós temos esse fruto nas nossas vidas, nós temos paz, independente do que está acontecendo lá fora, independente se tem guerra ou não. A paz que o diabo pode oferecer é uma paz que depende se tem guerra. Depende se tem problema. Se tem problema, a pessoa não tem mais paz. Mas a paz que é o fruto do Espírito Santo, ela continua, independente se tem guerra, se não tem, independente se eu estou com problemas ou não estou com problema. Existe uma paz no meu interior. Não tem como o diabo imitar. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Queridos, o diabo não consegue imitar a fidelidade. Por que será que existem? Nós estamos num tempo onde casamento é quase que uma coisa rara. Porque o diabo não consegue imitar a fidelidade. Mas quem tem o fruto do Espírito Santo é fiel. É fiel à sua igreja, é fiel no seu casamento, é fiel no seu trabalho. A fidelidade é algo que ele
produz, é um fruto que ele produz. Ele é fiel. Mansidão. Queridos, se você não tiver esse fruto, se você não tiver o fruto do Espírito Santo, você não vai ter mansidão. Outra coisa que há uma batalha muito grande e as pessoas não conseguem entender porque não frutifica. Não tem o fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Quantas vezes nós escutamos as pessoas dizendo: não consigo me controlar. Se você não consegue se controlar, é porque você não tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito traz domínio próprio. Olha o que diz: contra essas coisas não há lei. Então essas coisas revela os ministros pelo fruto espiritual. Não pelas manifestações sobrenaturais de poder, mas pelo fruto do Espírito. Que é algo que o diabo não consegue imitar, é algo que não tem como contestar. Uma vez que eu frutifico, uma vez que eu produzo o fruto do Espírito Santo, não tem como eu me enganar. Então, queridos, a partir de hoje, não olhe pelos dons da pessoa, mas olhe pelo fruto, aquilo que ela está produzindo. Traz amor, traz domínio próprio, traz longanimidade, traz bênção do Senhor. Nós precisamos começar a caminhar por essas coisas. Uma outra coisa que é uma arma poderosa contra as hostes espirituais é evitar todas as influências de Satanás. Deus advertiu Israel a evitar todo tipo de influência satânica. Olha o que diz aí: lançarei fora todos os habitantes da terra diante de vós. Então, quando chegava numa terra, eles tinham que lançar fora todos os habitantes. Para quê? Para que não houvesse contaminação, influência da cultura, do Deus, do costume daquela nação. E destruir todas as suas pedras em que há figuras, ou seja, os seus deuses. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, ou seja, aquilo que eles criavam. E desfarei todos os seus altos, porque era edificado nos altos para os seus deuses. Então a Bíblia diz que o Senhor falava para destruir todo, ou seja, toda a influência. E muitas vezes nós temos coisas que nos influenciam. Mas o fulano de tal falou isso, mas ele era um homem caridoso. Mas a fonte está contaminada. Quantos crentes que eu vejo colocando nos seus perfis, colocando nas suas redes sociais, palavras espíritas. Mas ele é bonzinho, o que ele está falando não está errado. Mas a fonte está contaminada. A palavra do Senhor diz que ele dizia para os povos, para o povo de Deus, quando tomasse uma terra, que era para lançar fora toda a influência. Então veja, continuando a palavra do Senhor. Leia as instruções adicionais que Deus deu em Deuteronômio. Em Deuteronômio Deus deu mais instrução. Israel não devia ter contato com as obras de Satanás de nenhuma forma. Deveria destruir qualquer coisa que tivesse relação com a bruxaria ou com as obras do diabo. Isso inclui ídolos, encantos de sorte, pedras, amuletos, bolas de cristais, jogos, advertências divinas e outros assuntos similares. Isto é o que as pessoas fizeram também no Novo Testamento quando se converteram. Então tudo bem, você pode dizer, mas isso é lá na Antiga Aliança. Mas na Nova Aliança o que diz a palavra do Senhor? Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50 mil moedas de prata. Então veja, as pessoas se converteram e aí eles começaram a queimar os livros, começaram a queimar aquilo que trazia as artes mágicas. Então, queridos, eu quero nessa noite dizer para você, uma das armas poderosas é exatamente essas coisas. Eu não quero ficar aqui listando para você que isso ou aquilo, você não pode, o livro de tal coisa. Tem coisas que são muito claras. Não precisa falar muito. Mas é um povo que corre atrás de um menino que está com a varinha, que conta uma história, tem uma pedra.
Queridos, nós temos a palavra do Senhor. Amém? Nós temos a palavra e muitas vezes nós... tinha um pastor que eu conhecia, o pastor Drummond, ele dizia assim: nós agasalhamos essas coisas. Fazemos como Acã, escondemos na nossa tenda, escondemos na nossa vida. Ah, não tem nada demais, é a minha coleção, eu gosto dessas coisas. É uma arma poderosa. Se livre de tudo aquilo que traz influência satânica. Queridos, eu não estou sendo santarrão, não estou aqui fazendo agora a caça aos objetos. Eu sei que a igreja passou por isso. Chegava na casa de alguém, eu vou olhar aqui, esse quadro não é de Deus, aquilo. Não é isso, queridos, que eu estou dizendo. Mas existem coisas que são claras, que é uma influência de Satanás. Rejeite essas coisas. Uma arma que nós precisamos ter nas nossas vidas é revelar as hostes nas regiões celestes. Nós precisamos identificar, nós precisamos dizer, olha, isso é obra de Satanás. Os crentes não devem ignorar as hostes espirituais na maldade nas regiões celestes. Então, nós, os pastores, devemos ensinar todo o conselho de Deus contra o engano. Então, nós precisamos dizer, isso é obra de Satanás. Às vezes a gente fala o quê? Isso é um probleminha que a pessoa tem. Não, queridos, pecado é pecado. Isso é um desvio. Não, é pecado. Nós devemos de falar, nós devemos de ensinar sobre o engano, nós devemos de ensinar sobre os falsos ensinamentos. E aquelas coisas ocultas, aquelas doutrinas de demônios devem ser identificadas. Nós devemos dizer, isso é obra de Satanás, isso é obra do diabo. Então nós temos que identificar, nós temos que falar. Muitas vezes a gente tem medo de falar. Não fica... Não, queridos, eu tenho que falar. Eu tenho que trazer à luz do Senhor as obras que estão sendo feitas de Satanás. Eu não posso ter medo. Tem gente que tem medo. Eu gosto de uma pastora que ela diz, olha, abre uma fábrica de pipoca, eu não tenho medo. Nós não podemos, nós temos que identificar e nós temos que dizer, isso é obra de Satanás. Isso é ação de Satanás. Nós temos que trazer a luz do Senhor e deixar claro, isso é engano das trevas. Os crentes não devem participar das infrutíferas obras das trevas. É isso que diz a palavra, senão que devem expô-las. Ou seja, eu não posso, porque muitas vezes eu sei que é uma obra de Satanás, é uma obra infrutífera, como diz a palavra do Senhor. Mas eu também não quero expor. Eu fico com medo. Quantos crentes que eu vejo falando assim, não tem, eu sei que às vezes tem uma direção, mas tem crente que tem medo de contar a bênção. Ele fala, se contar a bênção, sabe aquela historinha que a gente ouve? Não faz isso porque faz mal. Parece que é a mesma coisa. Se eu contar a bênção, o diabo vem roubar a bênção. Queridos, a bênção é sua. E as obras infrutíferas nós temos que dizer sem medo, é obra de Satanás. Então nessa noite eu quero chamar você para denunciar as obras de Satanás. Eu não posso temer, eu não posso ter medo em denunciar. Outra coisa, eu tenho que exercer o ministério de liberação. O que é isso? A organização de Deus, a verdadeira igreja, é mais poderosa que a de Satanás. Nós aprendemos que Jesus é a cabeça da igreja. A palavra diz isso, que Jesus é a cabeça da igreja. E os crentes são o corpo, a igreja do Senhor é o corpo. Com isso em mente, lê então os seguintes versículos. Então vamos lá. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas, para que agora seja manifesto por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então vamos ao entendimento desse texto. Jesus é a cabeça da igreja, os crentes são o corpo. Se todas as coisas, incluindo Satanás e sua estrutura religiosa, estão debaixo dos pés de Jesus, eles estão então também embaixo de nossos pés, porque nós somos o corpo. Então está embaixo dos pés, os pés fazem parte do corpo. Então o que isso significa? Que estão embaixo do poder e da autoridade que Deus nos delegou. Então a igreja tem poder, nós estamos acima. Muitas vezes nós vemos um monte de crente com medo do diabo. Não fala isso não,
Não fala não, deixa o diabo para lá, deixa ele quietinho lá. Não, né, queridos? O diabo está debaixo dos nossos pés. Jesus Cristo sujeitou o diabo a essa posição. Então, queridos, nós não podemos ter medo. Amém? Jesus nos deu essa autoridade. Ele disse, eu vos dou autoridade sobre as obras de Satanás. Jesus disse que nos havia dado poder sobre todo o poder do inimigo. Está escrito isso em Lucas 10, 19, abre isso. E isso inclui as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, principados e potestades estão debaixo dos nossos pés. A igreja deve demonstrar seu poder a esses principados e poderes. Queridos, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é exatamente isso. Nós iremos meter o pé na porta do inferno e ela não vai prevalecer. Mas muitas vezes acontece ao contrário. Parece que o diabo está na porta da igreja, querendo entrar, e os crentes aqui dentro com medo. O sangue de Jesus tem poder? Não, queridos, é ao contrário. É eles que têm que ficar com medo lá na toca deles. Não é porque eu falo que o diabo tem toca, ele não tem casa, ele tem toca. E ele se esconde. Se a igreja do Senhor se levantar, se nós nos levantarmos, ele vai bater em retirada. Então a igreja deve demonstrar o seu poder a esses principados e poderes. Deve exercer este ministério para trazer liberdade, liberação àqueles que estão debaixo do jugo das hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. É isso que a Bíblia diz, que nós temos autoridade para resgatar. Há um ditado no meio cristão, que Deus nos chamou para povoar o céu, né? O Senhor te chamou para povoar o céu e esvaziar o inferno. Devemos trazer os homens da escuridão à luz e tirarmos do poder do reino de Satanás e trazermos para o reino de Deus. Queridos, essas são algumas armas. Nós temos mais armas, mas essas são, vamos dizer, algumas das armas. Mas eu quero encerrar dizendo exatamente isso que a palavra do Senhor diz. Nós fomos chamados, nessa batalha espiritual, nós fomos chamados para resgatarmos, para trazermos a luz do Senhor. Então veja, para nós encerrarmos, Atos 26, 18, o que ele diz? Para abrir os olhos deles a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Você foi chamado para trazer este povo do reino das trevas para o reino da luz. Nessa batalha espiritual, nós estamos inseridos nessa posição de resgatarmos, de trazermos cada vez mais pessoas para o reino da luz. Então eu quero dizer para você, nesta noite, para nós encerrarmos esta palavra, esse estudo. Deus te inseriu nessa batalha, mas nesta batalha você não vai morrer, você não vai perecer, você não vai ser um soldado fracassado, se você estiver alinhado com o Senhor, com o comandante desse exército, Jesus Cristo. Porque a palavra diz que Ele nos chamou para abrir os olhos daqueles que estão andando em trevas e trazer a luz do Senhor. Eu quero orar por você e pedir para que o Senhor te abra cada vez mais os olhos do seu entendimento. Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, que nós possamos não estarmos alheios, não estarmos, Senhor, olhando a batalha acontecer e nós não nos posicionarmos como soldado. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda como igreja a guerrearmos e a estarmos ocupando as posições que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, obrigado por esse tempo de revelação, e a minha oração
é que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, que cada soldado que esteve nesse estudo, nessas aulas, possa estar sendo agora mesmo capacitados e armados com todas as armas que o Senhor tem disponível para as nossas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, e que você possa desfrutar de todas as armas que o Senhor tem para a sua vida, porque Ele te inseriu em uma batalha, mas essa batalha Ele te colocou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você possa gravar essa palavra no seu coração e no seu espírito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Amém.